Bom, o presidente Lula, a gente assinou uma medida provisória que prevê a reforma do setor elétrico brasileiro e amplia descontos na conta de luz. O texto foi apresentado hoje a parlamentares lá em Brasília, no Palácio do Planalto. A proposta é considerada uma das medidas para tentar aumentar a popularidade do presidente da República. De acordo com a proposta do Ministério de Minas e Energia, a conta de luz passa a ser gratuita para todas as pessoas de baixa renda que gastam até 80 kWh por mês. A média de consumo das casas no Brasil é de 200 kWh mensais. A gente tem o posicionamento do presidente Lula Vamos sobre trazer isso, né? o posicionamento do presidente Lula desde o começo. Acho que começou a imagem antes do áudio. Agora sim, a gente pode exibir a fala do presidente Lula a respeito dessa medida. Vamos ouvir. E eu tenho certeza que a sociedade brasileira vai acompanhar com muita precisão esse discurso e essas negociações, porque é preciso que a gente faça justiça numa coisa tão importante que é a energia para o consumo das famílias brasileiras. Então, o que nós queremos é o seguinte, é fazer com que a energia elétrica chegue mais acessível, mais barata para as pessoas que moram nas residências, o cidadão que tem uma pequena loja, que tem um pequeno negócio, os nossos companheiros que são empreendedores individuais, que às vezes abrem uma portinha para vender alguma coisa, que ele receba a energia mais barata do que está recebendo hoje. Bom, a gente já está aqui com a Juliana Rosa. Opa, tem um eco? Agora tudo bem. A gente está aqui com a Juliana Rosa já para repercutir isso. Boa tarde, Ju. Tudo bem, Dri? Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde para o Renan, para todo mundo que está aqui entre nós. Só para ficar claro para todo mundo que está acompanhando a gente, essas pessoas que teriam isenção, como o Renan trouxe a informação, é consumo bem baixo, até 80 kW mês, e pessoas cadastradas no CAD único, com renda per capita ali de até meio salário mínimo. Então, para as pessoas de baixa renda mesmo, que hoje não tem isenção, que hoje tem um desconto, esse desconto chega até 65% às vezes, mas passaria a ser isenção para esse grupo de pessoas mais pobres. Ju, repercussão política, repercussão da CMP, que já tem valor, já começa a valer imediatamente, mas tem que passar pelo Congresso. Pois é. Bom, essa é uma discussão super importante. É uma discussão longa. Eu acho que desde que eu comecei a cobrir economia... Já se falava disso. Se vão, né, mais de 20 anos, já se falava. Eu estava conversando com alguns atores aí do sistema elétrico e eles falam que tem um avanço importante da discussão de permitir que a gente, enquanto consumidor pequeno, possa fazer uma espécie de portabilidade, como tem no celular, a gente escolher de forma antecipada. O governo está dizendo que a proposta é já no ano que vem permitir que a gente possa escolher qual é a distribuidora e que isso cause um aumento de concorrência. Enfim, no curto prazo, o que eu acho importante da gente deixar claro é o seguinte: o governo está ampliando a proteção social, a tarifa social, uma tarifa elétrica social, que é muito confusa mesmo. Hoje tem os descontos, como você falou, Adri, e está muito desatualizada essa tabela, porque as pessoas têm ar-condicionado, enfim, é completamente inviável para dentro dos padrões hoje de consumo elétrico mesmo, inclusive para quem é pobre, tá? Então, tem essa ampliação da proteção social de forma mais clara para quem recebe até meio salário, que está dentro do cadastro único, beneficiando, então, 60 milhões de pessoas e com um desconto ali mais claro, regras mais claras também, para quem tem entre meio salário e um salário dentro ali do cadastro único. A questão é que no curto prazo, vamos nós, classe média e grandes consumidores, como a indústria, pagar mais. Por quê? Até começar a valer esses efeitos que vão compensar no médio e longo prazo. E que estimulem essa competição que você está dizendo. Né? Isso que os atores estão dizendo, os distribuidores, os geradores estão dizendo que é uma discussão com avanço importante. No curto prazo, para bancar esse aumento de tarifa social, de dar a conta de luz, não cobrar a conta de luz, o que é correto, inclusive, porque os pobres pagam hoje para sustentar o custo de subsídios para ricos, para a indústria, com a conta de desenvolvimento energético, que é uma conta que representa, se a gente abre a nossa conta de luz, quase metade da nossa conta de luz é subsídio, de todos os tipos. Tem a tarifa social, mas tem também para poder fazer com que a energia do norte do país, que é mais cara, haja um equilíbrio. Tem um equilíbrio, né? Então, tem coisas importantes ali, mas da forma como está, de fato, tem uma injustiça social ali, né? Porque o pobre paga essa CDE para
pessoas que estão no mercado livre, grandes empresas, não pagam essa CDE, esse subsídio. Então, mas no meio dessa discussão importante, o fato é que no curto prazo, nós que já temos uma conta de luz muito cara, classe média, vamos pagar um pouco mais, entre 1,5% e 2% a mais de conta de luz. A discussão toda, até que estava trazendo aqui com o pessoal do setor elétrico, e eles falaram que é uma discussão que eles fizeram com o presidente Lula, é se o governo não deveria bancar e não repassar isso para os outros consumidores. Então, aumentar a proteção social e tirar dinheiro do orçamento para poder ampliar, como um Bolsa Família, como outras, mas não, dentro do próprio sistema que vai se resolver essa questão. Então, médio e curto prazo, temos avanços importantes estruturais, que vai permitir abertura, maior concorrência, mas no curto prazo temos esse efeito que é positivo, obviamente, para o mais pobre, que está bancando um subsídio que não deveria estar pagando, mas no curto prazo a classe média e as grandes indústrias vão pagar mais para poder bancar esse aumento de proteção social através da energia elétrica. Eu sempre acho que é mais justo a gente pagar um pouquinho mais, e falo sobretudo dos grandes consumidores empresariais e mesmo residenciais, se você, de fato, beneficiar quem precisa, quem merece, quem tem direito a esse desconto, a essa isenção. Agora, se vier nesse pacote, de fato, vier uma situação em que a gente vai ter uma competitividade maior, porque a gente vê a cada chuvarada em São Paulo ou numa grande capital, a gente vê a situação da precariedade do serviço, que a gente paga caro para ter um serviço ruim. Sim. Então, isso também deixa todo mundo, vou pagar mais um pouco, e se continuar como está, a gente relatou aqui pessoas com quase uma semana sem energia em São Paulo depois de uma tempestade. Vou pagar mais ainda, né? Eu acho que aí cria uma insatisfação grande, né? Então tem que vir tudo junto. E aí, acho que o Congresso tem esse olhar aí, pelo que eu estou acompanhando as discussões ali, de responsabilidade de aprovar o pacote completo, porque senão fica igual a história do imposto de renda, que é o risco de aprovar a isenção, né, para quem recebe até 5 e não cobrar mais de quem ganha mais, né? Porque aí fica só o ônus, né? O governo gasta mais e não tem como compensar. Então tem que ter realmente um pacote completo. É um avanço, mas temos que cobrar que isso, de fato, como você colocou bem, Dri, a gente tenha serviços melhores, né? Pagar caro por coisa ruim, ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta, não sou só eu. Obrigada, viu, Ju? Tchau, tchau. Até amanhã.